para você ligado aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Gente, está começando o programa de hoje. Dizer que é um prazer, né, estar com você, né, acompanhando depois de um período de férias, né, férias prolongadas, e agora retornando, né, para esta nova temporada do Revista Vertical. E o nosso tema de hoje, né, nós vamos falar sobre o Seminário de Ativação Profética, o Remir Summer. Este evento que acontece em Joinville, na comunidade evangélica Novo Amanhecer, também conhecida como Sena, né, com o apóstolo Casas, pastora Alessandra, e onde também fica a sede da escola do Ministério Remissão, né, de Cura e Libertação. E para conversar com a gente sobre essa temática e sobre o evento, nós recebemos aqui o conhecido, ele é da casa, né? E eu começo, abro essa conversa com o pastor Ezequias Anacleto. Pastor Ezequias, muito bem-vindo, hein? Paz e graça, Fabiano, paz e graça, ouvintes, a todos, o apóstolo Gelson também que está aqui com a gente. É sempre muito bom estarmos aqui para falar daquilo que nos agrada, né? Das coisas de Deus. Já bem citado, agora a gente vai aos detalhes, o apóstolo Gelson Becker. Gente, eu fiz questão porque os dois têm um currículo aqui sensacional, né? Se a gente for puxar aqui toda a história, né, eu vou dizer para você, é muita coisa, hein? Tem muito conteúdo, muita bagagem, né? O apóstolo Gelson Becker, ele é pastor, apóstolo, mestre, profeta, teólogo, conferencista, empresário e também é diretor-presidente da Escola de Ativação Profética e da Rede de Mobilização Missionária Recife Atlanta. Esqueci alguma coisa? É uma alegria poder estar com vocês, estar em comunhão, servir os irmãos com aquilo que Deus tem gerado e colocado no nosso coração. Sabe que tudo isso é vaidade, né? Sabe que tudo isso é bobagem. A turma tem a necessidade nesse cristianismo cartesiano de classificar, de catalogar, de botar numa gaveta os frutos e os resultados. Então a gente entende tudo isso, não se ofende, mas no fundo, eu sou o maior caçador de ganso ali do Atiradores, do São Marcos. Faltou esse item no currículo aí. Serial killer de gansos, porque quando eu tinha assim a tenra idade de 11, 12 anos, irmãos, a minha avó me iniciou nesse mundo. Um sábado de manhã, eu só queria dormir, assistir TV. Ela disse, hoje nós vamos matar gansos. E ali eu comecei a minha carreira de serial killer. Acho que foram 9, 10 gansos aquela manhã de sábado que eu matei com a minha avó. Faltou esse item só do currículo. Gente do céu, e assim a gente começa praticamente o nosso bate-papo de hoje, né? E o tema é o Seminário de Ativação Profética, um evento bastante conhecido já no calendário joinvilense. 5 anos, né? 5 anos já, essa é a quinta edição. Quinta edição. E Seminário de Ativação Profética. O que seria isso, pastor? É um seminário onde nós falamos eu diria do chamado profético, né? Onde envolve as questões dessa área da vida ministerial, do chamado ministerial, e onde gera muita curiosidade. Então nós abrimos ao público, né? Não, é um seminário de 3 dias e não fazemos as inscrições. Isso é já para o pessoal participar. Ali a gente ministra a palavra, né? Como o pessoal costuma brincar, é o 0800 Total Free. Sim. Porque parece que fala que é de graça. Parece que as pessoas não valorizam da mesma forma. Isso é uma questão de logística de cada cidade, de cada povo, de cada nação. Quando eu vou ministrar os módulos da Escola de Ativação Profética na África, ele não é de graça, ele é bem caro, mas é caro para nós que estamos semeando, ofertando, distribuindo os dízimos, as ofertas das igrejas da Rede de Mobilização Missionária para servir os irmãos na África, entende? As cidades, as igrejas, as estruturas logísticas que vai ter que alugar um auditório, vai ter que alugar um hotel, é óbvio que se repassa isso para os participantes. Há lugares que não, você vai usar o templo da igreja local, conseguiu lá o auditório da Câmara de Vereadores, a escola, a universidade, tem um auditório. Então isso é uma coisa mais logística, administrativa do que pré-determinada por nós.
temos uma palavra, carregamos uma atmosfera e queremos comunicar isso aos irmãos, como o apóstolo Paulo ali em Romanos capítulo 1, versículo 11, disse aos irmãos de fé em Cristo Jesus em Roma, que eu anseio me encontrar convosco a fim de comunicar dons espirituais. Agora, se isso vai ser de bicicleta, de carro, de cavalo, de avião, de ônibus, é mais uma questão logística de organização. Neste ano nós fizemos uma mudança, né, no modo de fazer essa escola, né, que é o Remir. Né, nós trabalhamos com escola, com módulos, né, com seminários extensivos ou aqueles que são de finais de semana, os intensivos, mas nesse módulo a gente pensou em fazer com, no caso, um pregador de fora, né, então nós trouxemos para cá o apóstolo Gelson Beck para ministrar para a gente, né, eu conheço ele desde 2010, né, tem uma amizade e foi muito importante na minha vida, né, espiritual naquele ano, né, e muitas coisas mudaram, a minha visão, principalmente a cosmovisão espiritual na questão do profético de ministério mudou muito. Então, hoje nós temos a alegria de abrir, né, e até sábado aí com o apóstolo Gelson Beck. Aproveitando, porque remir é uma forma um pouco mais contraída, né? Quase que numa forma até de gíria de falar remissão, né? Seria uma forma mais simplificada. E a escola, a gente pode chamar de escola? É escola. A escola, a remissão. É um seminário, né? Que é um seminário que é difundido, seja intensivo ou extensivo, né? Tem os dois formatos. Em que área ele atua? Porque nós temos muita gente que conhece, inclusive, um abraço às pessoas que já passaram por essa escola, eu já passei, tive a honra de passar, mas tem muita gente que está caindo de paraquedas agora aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, e gostaria de saber um pouquinho mais sobre a escola Remissão. Então, o Ministério da Remissão, ele é um ministério de cura da alma e libertação. Esse é o nosso trabalho principal hoje, né? E como a gente trabalha no profético, né? Então a gente tem sempre o seminário Summer que fala da questão de cura, de libertação, de entender o sobrenatural, né? Então nós ministramos as pessoas também, a questão dos dons, né? Teve alguns seminário Remir, em alguns anos que a gente fez, né? Os exercícios proféticos, né? Depois da ministração. Então é uma pegada do profético. Eu sempre falo que trabalhar nesse ministério é para esse chamado, né? Ok, gente, você que está acompanhando aqui essa conversa com a gente, estamos hoje aqui com o apóstolo Gelson Becker e também com o pastor Ezequias Anacleto para esse bate-papo. E sim, o nosso tema é justamente sobre o seminário de ativação profética. E eu gostaria de começar perguntando: quando e como surgiu o trabalho de libertação? Eu não sei se a gente poderia referenciar como Brasil ou talvez até para aproximar um pouco mais da nossa realidade. Essa pergunta ela é muito interessante, porque desde que os manuscritos bíblicos foram escritos, e a arqueologia fala que os incas, os maias, os astecas, os mesopotâmios, os egípcios, os caldeus, os próprios povos da Europa antes de ser cristianizada, né, como os vikings, os celtas, os drúadas, todos eles sempre tiveram seus rituais de exorcismo. Exorcismo é pegar o caboclo e expulsar o demônio. Sempre houve uma mistura entre pagelância, cura medicinal, doença da mente, doença da alma e demônios. Sempre houve isso na antropologia do ser humano em qualquer tempo, qualquer era. Mas parece que ele não chega a ser muito distinto, né? Porque ele tem hora que parece que é uma coisa só e... De repente, você vê o próprio Vaticano dando, e agora mais recentemente, restaurando o curso oficial de um exorcista homologado pelo Vaticano. Coisa que por um tempo ficou... A teologia influenciada pela forte revolução iluminista dava mais ênfase à ciência, à farmaqueia, ao medicamento, ao remédio, e não reconhecia que
Existem doenças da mente e existem doenças do espírito. Certo. Mas, de repente, em algum momento da história, surge um nazareno que se manifesta na Palestina e como Hamashia, como Messias, como Cristo, como o ungido, como o cumprimento das profecias que apontavam para o Redentor da humanidade, ele traz algo infinitamente superior e mais completo do que o mero exorcismo. Uau. Ele traz o ministério de libertação. Então, uma coisa é eu expulsar demônios e exorcizar. Os pais e santos que estão nos ouvindo agora, nosso carinho, nosso amor, nosso respeito, leituras de mundo e práticas litúrgicas de fé totalmente diferentes, mas eles também exorcizam. O Sim, líder do centro espírita, o cara que faz o passe, o cara que está nos assistindo ali agora, que foi treinado lá na literatura do pai Ivaneto, ele também sabe fazer exorcismo. E nós respeitamos a todos, somos amigos de todos e sentamos com eles para comer arroz e galinha caipira. Agora, o Ministério de Libertação é uma coisa que chega nessa linha histórica da humanidade através da manifestação de Jesus, o Hamashia. Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. A palavra Cristo é o Hamashia, o ungido. Jesus de Nazaré, não o Jesus histórico, mas o Jesus, meu Senhor, meu Salvador, aquele que me substituiu na cruz do Calvário e conseguiu me amar, mesmo sendo miserável torcedor do Joinville Esporte Clube, ele conseguiu enxergar em mim o que ninguém mais enxergava. Uau. Esse Jesus faz a diferença entre um mero exorcismo e inúmeros rituais exorcismos que existe aí, gente dando até curso na internet, essas maluquices por aí afora, e o ministério de libertação. Eu venho para que tenham vida, vida em abundância. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, libertação é uma coisa recente, fruto da experiência da fé em Cristo Jesus. Não tem como você ser liberto sem se tornar um pequeno Cristo, sem você se tornar maduro, sem você se tornar um imitador de Jesus, sem você se tornar uma pedra viva de um templo vivo onde Jesus é a principal pedra angular. Essa construção de maturidade espiritual, sob uma perspectiva protestante, católica, igreja copta do Egito, do apostolado de André, ou seja, a igreja ortodoxa síria, da Rússia, seja a igreja pentecostal, neopentecostal, atual movimento de reforma do entendimento apostólico profético que nós nos identificamos, não importa. Essa manifestação está ligado em fé em Jesus, sua morte e ressurreição, substituição vicária na cruz do Calvário, tornar-se um cristão maduro, pegando a mão no arado, não olhando para trás, negando-se a si mesmo, seguindo Cristo dia após dia, renunciando o potencial pecaminoso adâmico, concupiscência da alma, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e tornando-se um tijolo, uma pedra viva de um templo vivo, e não um tijolo vivo de um sistema denominacional que cria prosélitos em linha de montagem. A questão eu acredito que as denominações, elas entendem e creem na questão de expulsar os demônios. Mas eles não conseguem ver isto como um processo de libertação, e sim como um tipo de fenômeno exclusivo que vai acontecer. É onde confunde o conceito antigo de exorcismo, que não precisa nem ser cristão para exorcizar, com o conceito bíblico neotestamentário de libertação. Uau, uau. Aproveitando aqui, e no Brasil, quando é que isso ganhou corpo, essa forma, e o que a gente conhece hoje, né, com esse trabalho de libertação? Talvez a gente ouve, algumas igrejas tradicionais já realizavam cultos de libertação, né, cruzadas de cura, de libertação, né? Isso teria uma data ou não se tem um registro histórico disso? Se tem muita bibliografia já publicada sobre isso. Se você for para o lado dos jesuítas que catequizaram os primeiros índios, existem cartas e manuscritos deles de rituais de exorcismo. Certo. Se você pegar a igreja organizada nos últimos 100, 200 anos, vamos pensar aqui em Reforma Protestante adiante. O próprio Lutero falava que o demônio queria falar com ele, que o demônio tentava ele, que o demônio atacava na mente dele.
Ele fazia os ritos devocionais dele lá, de jejum, de oração. Cresceu-se muitas coisas a partir daí, ao ponto de uma frase célebre de Lutero: se eu não orar 2 horas ao dia, o demônio terá vencido e eu não vou produzir ao longo do dia. A filha dele foi acometida de uma enfermidade, quase morreu, teve uma experiência de cura. Calvino, tantos outros homens citam nisso, mas sempre assim, doses homeopáticas. Porque o que Deus estava fazendo no corpo de Cristo, naquele momento da história, era restaurar o ministério de ensino, era traduzir a Bíblia para o idioma dos povos, das nações, era tirar uma missa em uma ordem de culto em latim, onde ninguém entendia nada, e estabelecer um rito litúrgico no idioma que o povo pudesse conscientemente adorar a Deus, e quando disseram o amém, está entendendo por que está dizendo o amém. Então, nesse período, pode-se dizer que era muito mais ritualístico? Sim, do que de fato eles foram despertados para trazer ao corpo de Cristo a restauração de um dos ofícios do ministério de Jesus que estava sendo atrofiado, que era o de ensino, que era o de mestre. Uhum. Na sequência, você vai ver ali o batismo de arrependimento com os anabatistas, com os batistas, com os holandeses, com os missionários espalhando ao redor do mundo. Agora já não há mais um batismo agostiniano de aspersão de bebê para incluí-lo na instituição denominacional. Agora já há a necessidade de faculdades inteligíveis de um homem que professa a sua fé, que reconhece o seu estado pecaminoso e que quer dizer não para a vida do passado e sim para a vida com Deus a partir daquele instante. Uhum. O século seguinte vai surgir movimentos de cura, o século seguinte vai surgir movimentos de santidade, o século seguinte vai surgir várias ondas que vai permeando e tomando conta da psique da igreja. De repente, nós chegamos num referencial aí, 1908, Los Angeles, irmão Simon e o movimento pentecostal, com a glosolalia, com a ênfase no falar em línguas. Seria uma mentira dizer que começa ali. O movimento da Rua Azusa. Movimento da Rua Azusa. Seria uma mentira dizer que começa ali, porque em Atos capítulo 2 eles já estão falando em línguas do cenáculo, e em Antioquia mais de 3.000 pessoas são batizadas com o Espírito Santo e seguem o fenômeno. Uhum. Na igreja, após 1000 anos de idade das trevas, 1000 anos de distanciamento daquele modelo bíblico cristão do 1º, 2º, 3º século, por Constantino, sim, lentamente nós estamos tendo ondas de mover e visitação da glória de Deus, voltando a esse estado original, voltando a esse protótipo, a esse arquétipo de igreja em Antioquia ou em Jerusalém. Porque quando você fala em ser de um movimento profético, apostólico, de restauração do que foi perdido, o cara ele fecha o coração dele e diz assim: não, mas eu não vou parar de comer carne de porco, eu não vou me circuncidar, e eu também não vou abrir mão do camarão e da lagosta. Irmão, a igreja de Jerusalém era judaica messiânica, porque cria em Jesus. A igreja de Antioquia não era judaica messiânica, era gentílica. Então, quando nós falamos em voltar para um momento, um estado original, a glória e o avivamento de Antioquia é infinitamente superior e maior do que a glória e o fenômeno pentecostal do cenáculo. O Pentecostes de Antioquia, o Pentecostes de Éfeso, atual Turquia nos dias de hoje, é infinitamente superior, com dons, com glória, com milagre, com cura, com libertação, com fenômenos de exorcismo ou com fenômenos de libertação, fruto dessa derramar do Espírito Santo ao longo da história. Vamos chegar aqui no movimento de evangelização do Brasil. Nós temos ícones nessa área, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular é um grande referencial, as grandes cruzadas de evangelização. 1970, o reverendo 80, Harold, que veio para cá, ele tem uma influência muito parecida com o nosso movimento de escola de ativação profética. Hoje o Evangelho Quadrangular se distanciou disso. Ele está vivendo longe dessa identidade apostólica profética. Tanto que era mas ela nasce com essa unção. Né? A Capela da Bênção. As tendas, né? As capelas de bênção, as cruzadas de milagre, de evangelização. Porque assim, a glória do Pai num filho maduro que se manifesta vai rasgar odres e vai estabelecer novos odres. O relevante é que o vinho novo está trazendo o remédio, a cura para uma psique de uma sociedade que está recebendo naquele tempo, naquele momento.
Os homens, eles gostam de brigar, de amar e de fazer dos odres um bezerro de ouro e dançar pelado no meio do deserto ao redor deles. Tipo assim, Arão, durante os 40 dias e 40 noites que Moisés estava lá no Sinai face a face com o Eterno. Mas isso é uma imaturidade da religião, uma imaturidade dos homens, das denominações, das instituições. O fato é que o culto de despedida do reverendo Harold Williams, lá dos Estados Unidos, quando ele vem para cá como missionário, ele não vem como missionário, ele vem comissionado como um apóstolo. Quem prega naquela noite? John Robert Steve, que vai se tornar herético, vai se tornar polêmico, vai se tornar muito confuso por causa do movimento do caminhar, por causa de inúmeras outras coisas. Mas ele é uma referência do oeste americano. Desde o Canadá até o norte do México, existe um grande avivamento nos meados dos anos 50, chamado o avivamento da manifestação dos filhos de Deus. Esse avivamento, ele marca a psique de uma geração de cristãos do norte do Canadá do sul do Canadá, até o norte do México, pegando toda a Califórnia, todas as montanhas do Colorado para o lado do Oceano Pacífico, e ali aquele avivamento é marcado então pelo nome, a manifestação, o mover, o movimento da manifestação dos filhos maduros, dos filhos de Deus. Enquanto está acontecendo esse avivamento da metade dos Estados Unidos para o Pacífico, está acontecendo um outro avivamento menor, não tão influente, mas com mais publicidade, do leste americano, do lado do Atlântico e pegando o Golfo do México. Qual é o nome desse outro avivamento que está acontecendo ali nos meados de 1950? É o avivamento da chuva serôdia. Então provavelmente você já deve ter ouvido falar chuva serôdia, Danduque, David Kilo, alguém citar isso, temos hoje mais literatura falando do avivamento da chuva serôdia na própria CPAD, Casa Publicada da Assembleia de Deus, do que o avivamento da manifestação dos filhos. Os dois são intensos, os dois são de Deus, os dois são simultâneos. E os dois, nessa data aí de 1950 aproximadamente, ressurge uma prática da fé cristã que estava meio esquecida na gaveta, que são os grandes cultos de libertação, as grandes reuniões de cruzada de libertação. Como um desdobramento direto dessa influência, surge aqui na Argentina o Anacondia, com as cruzadas de libertação. Havia já as cruzadas de cura, havia as cruzadas de milagre, havia já Billy Graham com os grandes cultos, com as grandes cruzadas de evangelização. Qual é a ênfase da teologia do Billy Graham e do Franklin Graham? Soterologia, teologia da salvação, leis espirituais para receber Jesus como seu Salvador e o novo nascimento. Mas eles são meio limitados, não avançam para o lado da cura de enfermidade. Não estou dizendo que não aconteça o fenômeno da cura, estou dizendo que eles não dão ênfase disso na sua teologia. Não avançam para o fenômeno da libertação, renúncia de vínculos, quebra de maldição. Traga aqui os livros de magia que você tem na sua casa, que no último grande culto nós vamos queimar aqui no estádio de futebol. Não é a prática e a ênfase deles. Embora eu tenha certeza que mesmo sob uma perspectiva protestante, batista, sem muito barulho de línguas estranhas, aconteceram libertações, porque a graça e o poder de Deus é que lava, que vivifica e que opera tudo isso em nós e através de nós. Mas agora começa a surgir ícones na teologia, na literatura e no teleevangelismo global que começam a bater nessas práticas com maior repetição, ênfase e de uma forma bem organizada, bem sistemática. Ok, gente, conversando aqui com o apóstolo Gelson Becker e também com o pastor Ezequias Anacleto. Estamos aqui trazendo detalhes para você, falando um pouquinho sobre essa área de ativação profética e também, obviamente, cura e libertação. O evento acontece, tem um evento que é realizado pela Escola Remissão, é uma escola de cura e libertação, que é sediado na Sena, Comunidade Evangélica Novo Amanhecer, em Joinville, do qual o pastor Ezequias é o diretor, dessa escola. E, aliás, vamos aproveitar para mandar um abraço aqui já para o apóstolo Casas, pastora Alessandra, o Ivan, pessoal que está lá agora na secretaria acompanhando. A Jennifer, verdade. Pastor Fábio,
o pastor Zimmermann, o pastor Edson Santos, e aí vai a galera toda. O pessoal da mídia, um abraço pro Samuel também, os cabeludos, quem não tem muito cabelo, a todos o nosso abraço. O nosso pessoal do Remissão também, né? O Trindade, o Selmo, as esposas, né? O Rafa, toda a equipe, né? O Rica, aliás, o Samir, quem mais? O Gênesis, aí vai o pessoal todo. É de Gênesis Apocalipse, o pessoal brinca, né? Olha, gente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Logo mais fogo desce e o diabo sai correndo. A gente vai estar junto. Não perde esta reunião. Apesar dele morar lá no Recife, ele nasceu aqui, na roizeira ali do... Contrabandeado ali do São Marcos, mas respeito. Pode ser alguma coisa boa de Joinville. Só 36 países para pregar o evangelho ao redor do mundo. Deixa eu agradecer ao Casas, Apóstolo, a Ali, toda a equipe, pela coragem. Tá? Tem muitos adjetivos, tem muitas habilidades, muitas virtudes na comunidade evangélica Novo Amanhecer, mas de todas eu quero dar ênfase aqui à coragem de abrir o púlpito. Acho que a gente foi em 2010 para o Chile, depois você voltou de lá, queria congregar numa igreja local, eu não tinha uma palavra de Deus para abrir uma igreja aqui em Joinville, e disse, cara, cola no Casas, esse cara tá chegando aí agora, os pastores estão tudo com medo, os pterodápteros do evangelho estão querendo desconstruir algo de Deus que está nascendo no óleo, no azeite, no espírito. Ezequias, cola nele, ajuda. Eu lembro que a primeira escola de ativação profética que a gente fez lá no Saguaçu, Dona Francisca, tinha umas 50 pessoas, assim, era pequenininha, a igreja estava começando, e eu vi ali um negócio de Deus, a resposta de uma geração, um modelo de igreja apostólico profético para a cidade de Joinville. Que 10 anos atrás, falar de apostólico profético, você seria queimado na fogueira da Inquisição. Não mudou muito. Ali na Praça da Bandeira, ali em Joinville. Então, assim, eu quero louvar. Tem brasa ou a fogueira tá acesa ainda, hein? Não sei, cara. Alguns que tentaram morrer já foram comidos por minhoca. Mas, assim, eu quero louvar a Deus pela coragem deles, entende? Eles não me conheciam, esse cara aí é meio esquisito, meio herege, eu faço questão de não ser tão litúrgico, de não ser tão ortodoxo, de funcionar fora da caixinha. Eles poderiam ter dito, Ezequias, vaza você dessa igreja e leva esse alemão esquisito, esse polaco da roizeira aí, nunca mais vou fazer. Mas não, cara, tem ano que ele recebeu 3 vezes, tem ano que ele recebeu 4, tem ano que não deu pra vir, pandemia, essas coisas assim. Mas sempre orando, eu recebi muito de Deus através da instrumentalidade do apóstolo Casas, entende? Creio que eles também receberam muito através de nós. Então, assim, eu louvo a Deus pela coragem deles. E veja que o conselho de Gamaliel prevalece até os dias de hoje. Se esse negócio é do homem, não vai dar em nada, né? Se é Deus, fica tranquilo. Não adianta lutar contra Deus. Não adianta lutar contra o que o Espírito de Deus está manifestando de diferente. Ainda que isso agrida a tua tradição, a tua superstição familiar, a tua liturgia ou ordem de culto. Você cuida aí do teu bezerro de ouro, continua dançando pelado ao redor dessas engrenagens engessadas da religião, mas não tenta dar soco, coice em ponto de faca, porque dura coisa é para você, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. E eu vejo Casas, eu vejo a Ali, vejo eles assim como homens e mulheres de Deus enviados para essa cidade com um comissionamento. Não são os únicos, glória a Deus porque existem outras igrejas proféticas, apostólicas aqui, outros homens que Deus despertou, mas eles não tiveram a coragem de receber um polaco herético feito eu. O Casas teve, então o galardão é dele, entendeu, irmão? É contigo, agora tu entra e faz a resposta, o microfone. Agora tu faz a aplicação final. Para quem conhece o pastor Casas, né, o apóstolo Casas, sabe o quanto ele flui no profético, o quanto ele é pastor e gosta do sobrenatural de Deus, né? Nós caminhamos nessa visão desde 2010 que eu estou, né, nessa casa. Eu posso dizer que há uma liberdade do Espírito muito grande, nós temos liberdade. É um povo que gosta de orar, é um povo que gosta, sabe, dos propósitos de oração, jejum, gosta, é a nossa cara. Pro tradicional que está ouvindo a gente, é o pessoal do reteté, traduzindo. Não, aí tudo me agride. É o pós-reteté. É pós-reteté. É a reforma do reteté.
É exatamente uma escola de profetas para corrigir as imaturidades do excesso do reteté. Mas ao mesmo tempo que nós queremos ser uma união entre o que é de melhor da teologia de reforma protestante com o que é de melhor e mais equilibrado dos fenômenos empíricos da teologia pentecostal. Eu quero aproveitar, até porque essa questão de porque termos... existe o modelo profético da irmã Rita Cabelo de Fogo, do culto da quarta-feira à tarde na garagem na casa dela, lá pra trás. do horóscopo de Jeová. Amamos, respeitamos. Tem esse? E deve ser aqui bem pertinho da tua vizinhança, eu vou descobrir. Mas, assim, nós não somos isso. Nós somos a correção, a evolução disso. Okay. Por isso que nós fazemos uma aplicação teológica de física quântica e de fenômenos pentecostais. Coisas que o ver do reteté acha até que isso é pecado, herético. Beira o herético. Mas então nós conseguimos nos comunicar com dons proféticos para um público universitário, acadêmico, que muitas vezes já viajaram, né, para a Índia, já fizeram cursos de espiritualidade no Nepal, nos Incas, nos Maias, e veem que a igreja tem algo que eles não conseguem se conectar ali. Porque ou fica só na teologia de reforma, na influência cósmica iluminista sobre a glândula coronária, ou fica só no fenômeno empírico, místico, sem muita base teológica profunda, e aí abre um precedente para manipulação da imaturidade profética. De repente, quando eles se conectam com uma igreja, não importa o nome da sua igreja, que decidiu ter coragem de implantar dentro dela uma ferramenta entre tantas ferramentas, um ministério entre tantos ministérios, que é a escola de ativação profética, passa a comunicar com um setor da sociedade que habitualmente nos últimos 100 ou 200 anos de cristianismo no território ninguém alcançava, passava desapercebido. Uau. Então nós somos a evolução do reteté. Opa, dada aí a devida explicação, pastor Ezequias, como é que funciona, né, de repente até pela tua experiência com remissão, né, essa questão de forma prática a libertação, né? Porque para muitas pessoas, eu já aceitei Jesus, né? Mas eu preciso de passar por um processo de libertação, eu preciso ainda passar pela cura, eu já não fui curado, já não fui liberto, já não fui perdoado. Não é um pacote completo já quando a gente levanta a mão e aceita Cristo, recebe oração, enfim. Se pensarmos assim, não há necessidade de um processo de santificação. E o apóstolo Paulo ele bate nessa tecla que nós, né, estamos sendo santificados, né? A cada dia que passa há uma necessidade de buscarmos a Deus para o processo de limpeza, né? Romanos 6,6, né? Até que o velho homem seja desfeito, o corpo do pecado, né? Mas a teologia que nós temos hoje é uma teologia de reforma, a teologia que acredita que aceitou Jesus, ali resolveu todos os problemas. E eu sempre gosto muito de separar ali o homem, né, tripartido, onde eu digo que o Espírito Santo tocou no espírito do homem, ali ele fez um novo homem, né, uma nova criatura, como Jesus fala a Nicodemos, dizendo, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. A partir dali existe a alma para ser curada, a alma para ser tratada, a alma para vencer as suas imagens, os seus traumas, as suas experiências passadas que ainda insistem em castigar essa pessoa. Então a gente tem o primeiro ato é a salvação, ponto, finalizou ali. Isso. O reconhecimento não tem o que questionar. Jesus do Cristo, pecado, sim. Ali tem o Salvador e que realmente Jesus é único e suficiente para fazer essa conexão com o Pai, 100%. Ponto. Isso é salvação. Isso é salvação. A partir de agora, então, a gente tem... Na caminhada. Há uma dificuldade na caminhada. Exatamente. E aí que vem a libertação. A libertação e cura, né? Isso. Eu uso sempre a analogia do Egito, né? O povo saindo do Egito. Fisicamente, eles saem do Egito. Mas o problema é que no deserto, o Egito não sai de dentro deles. Eles Quando começa a ter saudade da cebola, do alho e tantas coisas. Qualquer situação de dificuldade, eles
pensam em voltar. Aquela No Egito olhadinha... nós tínhamos isso. No Egito nós comíamos disso. Ou seja, essa saudade do pecado, essa saudade de lá de trás é a libertação. Eles não conseguem enxergar Canaã, eles não conseguem enxergar a promessa. E olha que eles estão diante de fenômenos sobrenaturais incríveis, né? Que nunca mais houve na Terra. Uau. Agora deixa eu provocar aqui para te trazer para a conversa. Eu sei, apóstolo. Manda, quero ver se você é bom de briga. Vamos lá. Fura o teu zóio, irmão. Ou seja, passamos pela salvação, certo. Ok? A gente está nessa caminhada. Porque as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa, para entender, porque para muita gente isso é místico, né? Essa questão da libertação e da cura, acha que já deveria ter acontecido tudo junto com a salvação. E na verdade ele é startado a partir da salvação e aí depende o grau e a escala de doença, enfim, de cada um, né? A libertação é para todos, apóstolo Gelson? Eu vou voltar lá na nossa resposta inicial. Se você quer ser um crente maduro em Cristo Jesus, que descobriu a sua identidade, descobriu o seu propósito, está correspondendo ao seu destino e frutificando no reino, a libertação é sine qua non. Ela é obrigatória para você deixar de ser um imbecil da religião. Eu sempre achei que o Cine era só do trabalho. Traduz para nós o Sine qua non. Agora, é inegociável. Pensável, inegociável, inseparável, né? Indissociável uma coisa da outra. Não tem como haver... Agora, se você quer ser um sobrevivente da fé, um sobrevivente do deserto, um crente que vai viver a vida inteira atribulado, tendo vitórias milagrosas, mas nunca honrando a Deus e nunca tornando-se a plenitude do teu potencial em Cristo Jesus, aí você não precisa de libertação. Aí você abrace a vocação institucional do Ministério de Esquentador de Banco. Agora para você ser um excelente esquentador de banco e ajudador a pagar aluguel de templo, você não precisa de cura interior e libertação. Agora, se você que está me ouvindo cansou do teatro de Jesus, cansou do teatro de Jeová, cansou de ler o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas tudo falta. O 91. O Salmo 91 e não tem segurança e não tem nada. Chegou uma hora que você disse, não, tem alguma coisa de errado entre a retórica da religião e o código espiritual bíblico manifesto por Jesus no Novo Testamento. Eu quero ser mais perto do que Jesus e os seus 70 ou 72 discípulos, alunos da escola de profeta que Jesus tinha no Novo Testamento. Tem manuscritos que falam que era 72, tem manuscritos que eram 70. Eu quero ser um desses caras que vai ter problema, que vai ter dificuldade, que vai ter luta, mas que carrega uma consciência da presença de Deus dentro de mim. Que aquelas coisas da manipulação da energia sexual, da falta de maturidade, do discipulado, das reações de ira, de homicídio, de perseguição, aquelas coisas mal resolvidas dos arquétipos demoníacos familiares que se repetiram no pai, no avô, no bisavô, no tataravô e agora estão se repetindo na tua história. Então você quer romper com isso. Pronto. É muito bom 40 anos na igreja escutando a pregação do cego de Jericó. Ela tem vida, ela tem um código divino ali. Mas em 40 anos tem outras lições que você deixou de aprender. Porque você só ficou escutando a pregação do fluxo da mulher hemorrágica com 12 anos de sangue e do cego de Jericó. Eu proponho para você fazer o remir. Eu proponho para você caminhar com igrejas que tiveram a coragem de continuar a pregando o evangelho da graça, continuar a pregar o evangelho da salvação, do amor, da inclusão no reino de Deus, mediante fé em Cristo Jesus, mas que não fiquem estacionados somente nesse degrau primário do processo de santificação ou de amadurecimento na fé. O pastor Ezequiel usou a expressão que depois da fé, salvação, dar-se início ao processo de santificação. Eu gosto dessa expressão, mas eu uso muito a expressão
amadurecimento, porque eu tenho raízes com o movimento do avivamento do Pacífico, do Oeste americano, da manifestação dos filhos. Então, na teologia da manifestação dos filhos, nós não somos os únicos, mas somos um dos caras que mais toca nessa tecla no Brasil, em língua portuguesa. A gente usa muito essa expressão, foi salvo mediante fé. Isso é um fator que invade, né? Os céus invadem a terra, os céus se revelam, Deus deu uma infusão de graça, o cara recebeu Jesus. Fenômeno de Saulo no caminho de Damasco. Eu estava caminhando em cima do meu cavalo, via Jesus, uma luz que deixou Saulo 3 dias cegos e ele caiu do cavalo. Ok, foi uma coisa tão intensa que ele não conseguiu resistir. Ele não conseguiu dizer não para essa graça que inundou, que invadiu de uma forma soberana e absoluta a existência do Saulo, que mais tarde vai se tornar Paulo. Beleza. Que poesia, que pregação retórica, que teologia míope, que teologia manca, que leitura e entendimento sagrado caolho. É para enxergar com 2 olhos, irmão. Não só com um. Você, pastor que está me ouvindo, é para andar com 2 pernas, não se arrastar com uma na teologia do Novo Testamento. Porque esse mesmo apóstolo Paulo fica 3 dias em Jerusalém, numa rua chamada Direita, cego. E por revelação, Ananias, cujo ofício não era de pastor nem de evangelista, Ananias era um profeta de ofício profético, que é totalmente diferente de uma pessoa que circunstancialmente profetiza, ora em línguas ou interpreta. Certo. E esse Ananias vai à rua chamada Direita, meio que questionando Deus e o Espírito Santo, impõe as mãos sobre Saulo, ora e as escamas caem dos olhos, ele volta a enxergar. É a primeira impartição, é a primeira transferência de imposição de mãos do Espírito Santo de Deus pela instrumentalidade do espírito humano de Ananias para dentro do comedor de arroz e feijão chamado Saulo, ou matador de cristãos, que logo mais vai passar por um discipulado, por uma mentoria, aproximadamente 12 anos no deserto, com um outro caboclo, gente boa, o Fritz Ananias, que imparte imposição de mãos e começa um processo primário de ativação de dons espirituais, de ativação das faculdades do homem interior do futuro apóstolo Paulo. Até então ele era chamado só de Saulo, agora vai sair de cena, não mais com ferramentas e instrumentos proféticos, e vai entrar em evidência agora Barnabé, com outras ferramentas, com outros instrumentos mais pastorais, porque Saulo já era um estudioso da Torá, já era zeloso para com a escola farisaica, mas agora faltava um Barnabé para conciliar o fenômeno místico, sobrenatural, e a palavra que havia sido forjada na mente de Saulo sobre uma perspectiva judaizante, farisaica. Agora não vai ser assim, uma oração de autoajuda de 30 segundos para resolver o teu problema, de 30 anos de panaquice. Deixa eu aproveitar agora esse gancho, porque agora você trouxe realmente um ponto que é importantíssimo. E a gente passa a entender, pastor Ezequias, que há graus, níveis de complexidade que requerem a intervenção da libertação, da cura. Né? Vocês concordam que há níveis diferentes, complexidades? Claro, cada pessoa carrega uma história, cada pessoa carrega traumas. Uma pessoa que é compulsiva por pornografia na internet, não consegue se concentrar nos estudos ou no trabalho, tem um nível de dificuldade ocultismo na família, por exemplo, superficial, se comparado a alguém que era molestado e estuprado para ter um pão de comida e não poder passar fome na sua infância. São níveis de traumas, de feridas, que agora a religião preguiçosa, a exegese hermenêutica da teologia preguiçosa, gosta de citar 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pronto, o que se fez novo? Aí ele acredita na superstição de que não precisa renunciar a vínculo, confessar pecado, trazer áreas, traumas ou memórias que estão sendo torturadas na jurisprudência das trevas ou do teatro de Jesus para a jurisprudência da luz,
da confissão, do arrependimento, da exposição, da libertação. Então, assim, é muito bom essa teologia que transfere para Deus a responsabilidade daquilo que Deus nos comissionou pela sua palavra a nos relacionarmos em amor e maturidade uns com os outros. Aliás, o apóstolo Gelson, lá no mesmo texto citado, né, dos 72 discípulos que Jesus comissionou, quando eles retornam, né, eles contam que expulsaram muitos demônios e... Quando eles vêm apresentar o relatório. O relatório, né? Expulsaram muitos demônios e curaram Lucas muitos 9, Lucas 10. muitos enfermos. E ainda faz um adicional ainda. Com óleo, ungiram muitos enfermos, foram curados e com óleo foram expulsos muitos demônios. Sim. Tá lá no texto. Ou seja, houve ali uma pregação e já o processo... Veja que esse texto que o Ezequias trouxe é perfeito para responder a tua pergunta. Porque existe ali no Espírito uma impartição, uma ativação de ferramentas proféticas que Jesus deu a eles, uma autoridade, um comissionamento de poder. Vá de casa em casa, procure os filhos da paz, a paz que você carrega no teu espírito, coloque sobre eles. Se eles receberem, ali você encontrou um filho da paz, coma daquela casa, ore por eles, cure o enfermo, expulse o demônio. Tudo lindo, tudo poético, tudo intenso no espírito. Mas quando eles estão voltando, há uma manifestação de alma, porque não tem nada a ver com uma manifestação de espírito, uma manifestação de índole, de caráter, de preconceito, de superstições que já estavam anteriormente solidificadas na memória deles. João, o apóstolo do amor, naquele momento de maturidade, naquele momento de luz, naquele momento de caminhada, está eufórico. Não é que os demônios obedecem mesmo? Não é que no nome de Jesus até os... carcará, o pé redondo, coisa ruim se submete à nossa autoridade? Jesus, quer que a gente ore para mandar fogo do céu e queimar os corintianos? Ah não, os corintianos não, ele falou, os samaritanos. Aí, ao mesmo tempo que eles estão assim, tendo uma experiência divina, genuína, no espírito, um negócio novo para o ministério deles, eles estão vendo que funciona curar enfermo, funciona expulsar demônio, funciona nessa comunhão entre o espírito deles e o Espírito Santo de Deus, debaixo do comissionamento de Jesus, encontrar filhos da paz e manifestar a paz. De repente assim, dá uma surtada, dá uma marcha ré, e dá uma manifestação de imaturidade da alma, ao ponto de dizer assim, vamos orar e vai cair relâmpago do céu e eles vão ser torrados, fulminados. Jesus repreende João e diz, vocês não estão entendendo de que espírito eu sou. Não é para orar para queimar o samaritano. Eu vim para manifestar graça, perdão, reconciliação, segunda chance. Não quer dizer que Jesus não vai voltar uma segunda vez para manifestar fogo do céu sobre os corintianos. Então você que ainda não trocou de time de futebol, aproveite a janela de oportunidade. E gente, a gente percebe aqui que já é a segunda vez, é uma perseguição. É uma área que eu não estou liberto ainda. Eu ainda estou nesse conflito interior, entendeu? Eu ainda tenho que amadurecer nessa área. Eu não perco a oportunidade de cutucar os irmãos corintianos. Por isso eu peço oração dobrada por isso. Entendeu a diferença entre o que está debaixo da glória no espírito e o que está debaixo da alma, nas faculdades emocionais não curadas e não tratadas? E aí agora Jesus puxa a orelha de João e diz, João, qual é a tua, cara? Tu não sabe de que espírito eu sou? Não fala uma bobagem dessa. Jesus não diz, João, é impossível que fogo do céu caia e queime os samaritanos. Jesus não dá essa resposta que a teologia iluminista daria. Jesus diz, não faça essa oração. Porque quando você tem as faculdades abertas, conectadas com o plano espiritual, até raio do céu e acertar o alvo da imaturidade é possível. Porque a diferença entre um profeta de Deus e um feiticeiro do inferno é muito tênue. Um opera no espírito de independência, de rebelião, para ele. Outro está vendo o que Jesus está fazendo. E ele só faz na terra o que vê o meu Pai que está no céu se movendo. Seja no milagre de multiplicação de pão e de peixe ou qualquer outro fenômeno sobrenatural. Por isso que há uma sedução no oculto, uma sedução no sobrenatural, há uma imaturidade quando você só tem um ministério de milagre destituído da palavra de Deus, do ministério da palavra de Deus. Tem que ser as duas coisas juntas e simultâneas. Uau! A gente conversando aqui com o apóstolo Gelson Becker, também com o pastor Ezequias Anacleto, né, falando aqui sobre libertação e cura. E lembrando a você, né, do Remir Summer, é um evento de ativação profética que acontece
praticamente no final dessa semana, né? São 3 dias. Vamos aproveitar esse momento. Eu gostaria que você trouxesse alguns detalhes, porque o pessoal que está chegando agora, e aí na sequência nós vamos entrar um pouco mais a fundo nessa questão da libertação, para saber um pouco mais sobre a questão da libertação pessoal, familiar, regional. E pode existir aprisionamento a nível de nação? Gente, não estou falando de política, mas eu quero saber aqui dos convidados do programa de hoje se há essa possibilidade. Então, hoje à noite nós começamos o Remir Summer, né? Já é tradicional. Há 5 anos fazemos na última semana de janeiro o nosso evento de 3 dias, começando na quinta até o sábado. Começa às 20 horas, entrada franca. Pode levar a família, o pessoal que gosta. Vamos orar pelo povo, vamos liberar uma palavra, né? E vão conhecer um pouquinho mais, né, desse mundo fascinante que é o sobrenatural de Deus. Quem quiser mais informações pode acessar o site também, né? Já aproveita as redes sociais. Estamos tentando aí liberação, né, para ver se vai ser transmitido ou não. Tem que ver com a mídia. Não, mas eu digo o site do Ministério, né? O site do Ministério Remissão, sim. www.ministerioremissão.com.br, o ministério que está, né, dentro da plataforma da nossa querida igreja, né, a Sena, aqui em Joinville. Ok, gente, e dando sequência aqui à nossa conversa de hoje, conversando com o apóstolo Gelson Becker, pastor Ezequias Anacleto, a gente já vai entrar nessa outra questão da libertação. A gente já entendeu a questão da libertação e a necessidade a nível pessoal, né? E inclusive já citou-se até a questão familiar, né? Como herança, de uma geração a outra. Agora, existe aprisionamento que necessite dessa libertação e até de cura a nível regional e até nível de país, uma nação? Deixa eu propor algo para vocês. Hoje nós vamos introduzir o assunto. Se vocês tiverem tempo, energia, amanhã, depois a gente vai nesses períodos da tarde batendo bola aqui. Vamos, gerando um material bibliográfico de vídeo, de áudio para a cidade, para a região que a rádio influencia. E à noite sempre selando isso com atmosferas de adoração, imposição de mãos, óleo na cabeça e ensino da palavra. Porque é profundo. Dentro da Escola de Ativação Profética, acho que são 18 módulos. Só o módulo de cura interior e libertação são 86 aulas. Só um dos. Então assim, ativação de dons, 14, dons de milagres criativos, que são diferentes de dons vocais, que são diferentes das operações de cura e sinais. Dentro da escola tem uma complexidade de matérias, a identidade, destino, paternidade espiritual. Então tem um módulo ali que é o mais usual, que é o de cura interior e libertação. 86 aulas que eu não consigo resumir em 3 dias aqui em Joinville. Por isso que a igreja que quer implantar essa ferramenta é um relacionamento de anos. Desde 2010 que eu como palmito com o Ezequias e com o pastor apóstolo Casas, entende? Mas assim, tem coisas que só o tempo e o processo de relacionamento podem comunicar. A pergunta é o seguinte: a libertação que Jesus manifesta, superando as experiências anteriores de exorcismo, é para crente ou é para ímpio? Aí a teologia clássica pentecostal vai dizer é para ímpio, porque o crente, tudo se fez novo, não precisa de libertação e de cura interior. Me permita dizer que vocês estão redondamente enganados. Porque em Mateus capítulo 12, versículo 43 e 45, pastor Ezequias, pega aí pra gente, o senhor lê daqui a pouco. Existe uma narrativa de um fenômeno que Jesus fala sobre o oikos, a casa espiritual, que o espírito imundo vai para o deserto e retorna trazendo 7 mais poderosos, 7 mais perigosos, 7 demônios mais terríveis do que ele. A superstição pentecostal leva o cara a acreditar que talvez volte ou talvez não volte 7 piores.
Na atual reforma do pensamento apostólico profético, nós afirmamos o que Jesus afirma em Lucas capítulo 12, versículo 43 e 45. Com certeza, 7 demônios piores irão retornar, irmão. Não é uma possibilidade. Com certeza eles vão voltar, porque Jesus disse que volta. Simples assim. Então eu estou aqui, o espírito imundo foi exorcizado, ou o espírito imundo foi mandado embora por libertação mediante a luz que eu recebi de um Jesus que agora vem habitar dentro de mim. Parece que é só uma questão semântica de teologia, mas não. No mundo prático, determina se esses 7 vezes pior você vai ter forças para resistir e permanecer em comunhão na igreja, ou se você vai surtar depois de 6 meses de batismo e sair por aí e em vez da experiência do culto do descarrego de sexta-feira à noite ter feito bem, deu marcha ré e ficou 7 vezes pior para você. Ou então tá na unção do Sadol, né? Fica perto do almoço, toma um sadolzinho e já sai em 3. Só oração de autoajuda paliativa, que nunca arranca o mal do problema. Um dos adjetivos que deram injustamente a Jesus é que ele expulsava demônio por Beelzebu, o senhor das moscas. E existe sim um modelo teológico histórico de espantar moscas, de enxotar moscas. O Ministério de Libertação é tirar o lixo. Aí a mosca vai embora inevitavelmente. Ou seja, atuar diretamente na raiz, na causa, e não na raiz e nos não efeitos efêmeros na consequência das manifestações. Isso quer dizer que não tem manifestação? Não, é óbvio que vai ter manifestação, vai gritar, vai honrar, vai quebrar, vai vomitar. Tivemos manifestações de libertação que a pessoa vomitou cachimbo, vomitou vidro, vomitou alfinete, vomitou gilete de barbear, coisas malucas que o tempo não me permite ficar aqui narrando. E eu também evito porque as pessoas não estão prontas para esse nível de fenômenos quânticos do mundo de Deus. E é até importante ressaltar, por isso que a gente está aqui nesse compartilhamento, esse bate-papo. Você quer aprofundar mais, né? Inclusive o apóstolo Gelson Becker tem, né, a sua plataforma, né, a escola de ativação profética .online, onde você vai poder ter acesso a esses conteúdos, a mergulhar. E é por isso também que Joinville tem a escola Remissão, né, e está realizando este evento nessa escola de ativação, esse seminário especial, né, inclusive com a participação do próprio apóstolo Gelson Becker, né, e com a curadoria do pastor Ezequias Anacleto. Amém. Lê para nós Mateus 12, 43 e 45. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar. Imperativo, né? Vou voltar para a minha casa, de onde saí. E aí até o final, né? Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Se isso se aplica a um indivíduo, eu posso aplicar isso a uma família. Se isso se aplica a um indivíduo ou uma família, eu posso aplicar isso a uma igreja local, a uma congregação, a uma denominação. Se isso pode ser aplicado a um indivíduo, a uma família ou a um CNPJ, eu posso aplicar a um partido político, a um departamento de governo, a um órgão estatal, a uma multinacional. A loja que o comerciante que fez pacto com as trevas para prosperar está me assistindo agora e já está arrependido de ter feito pacto com aquele CNPJ com as trevas e não sabe como fazer agora para caminhar com a luz. Como uma emissora de TV, como uma emissora de rádio, entrou no mundo jurídico da personalidade jurídica. Você aplica onde você quiser, onde entender que deve aplicar. Se isso pode acontecer de um quadro final 7 vezes pior do que um indivíduo, uma família, uma personalidade jurídica, isso pode acontecer com um perímetro geográfico de um território. O que tu acha que está acontecendo com a igreja da Europa hoje? Quem for evangelizar a Europa hoje vai enfrentar 7 demônios piores do que o Tiago de Compostela no seu caminho de evangelização até chegar na Espanha e em Portugal. Não é à toa, deixa eu aproveitar, abrir um parênteses aqui, não é à toa que templos se transformaram em hotéis, bares, boates, restaurantes, museu, prostíbulos,
e aí N Boate aplicações, GLS, né, para aquilo que era um lugar de sagrado, prestação de culto, de estudo da palavra, de comunhão, e a gente percebe isso. E o Brasil, como se posiciona diante dessa situação como toda? Essa palavra eu posso aplicar a um indivíduo, a uma família, a uma personalidade jurídica, religiosa ou secular, institucional, a um perímetro geográfico, eu posso aplicar isso a uma janela geracional. Uau. Aos milênios, que está diretamente ligado com o atual momento da pedagogia nas escolas, nas universidades, da passividade, da dúvida, da discussão, das igrejas em não ter uma resposta profética, apostólica à altura para esse mal. Como nós, enquanto igrejas, permitimos que isso fosse construído nos últimos 30 anos, nas políticas públicas, nas práticas acadêmicas, nas escolas municipais, estaduais, federais, nas autarquias, nos sindicatos. Então é possível também que haja uma manifestação de 7 vezes mais influência cósmica demoníaca, não só no território, e também numa janela geracional específica. Por que os boomers e os baby boomers são tão fiéis no dízimo e na oferta? E por que os millennials resistem e se sentem desconfortáveis com isso? Bom, preciso de umas 4 aulas para te responder essa pergunta. Não é agora que eu vou conseguir. Mas você está entendendo que essa palavra de Mateus 12, 43, 45 se aplica tanto para o bem quanto para o mal em diversos aspectos, inclusive no atual estado moral e espiritual da nação brasileira. Uau. Isso é forte, hein? Poderíamos citar também nações que estão debaixo, né, de um jugo demoníaco terrível, né? Por exemplo, Cuba, né? Poderíamos citar, por exemplo, Coreia do Norte, mas poderíamos citar também países que são prósperos e não conseguem, o evangelho não tem mais significância, né? Um país como a Suíça. Eu tenho ido em muitos lugares pregar o evangelho, em outros eu tenho ido apenas para orar, levantar altares, intercessão, fazer atos proféticos. Eu entendo que há, sim, uma diligência, uma disciplina, como diria Jesus, dos filhos das trevas, enquanto os filhos da luz são mais distraídos, dormem na luz, né? Para preparar a psique de uma geração que receba o anticristo. A questão aqui não é se está determinado e se está escrito na folha do pé de goiaba do céu o dia que isso vai acontecer. Deus, na sua presciência, viu esse dia e sabe esse dia. A questão é se nós seremos a geração que vai fracassar enquanto igreja a ser a resistência da manifestação desse anticristo. Porque pequenos anticristos, desde que a epístola de Tessalonicenses foi escrita, inúmeros pequenos protótipos de anticristos marcaram a história da humanidade. Até mesmo sempre antes, houveram anticristos na história da humanidade. Desde antes do Mashiach se manifestar, né, Yeshua, já haviam protótipos, inclusive de Messias, sacrificando porcos no altar, no templo. Entendeu? Ao ponto de, quando Jesus fala dos que morreram na torre de Siloé, diz que Herodes havia misturado sangue de judeus piedosos com o sangue de ídolos. Exatamente. Né? E eu entendo que o mal sempre foi mal e o mal não brinca de ser mal. O problema não é com o mal e quantos chifres o demônio da encruzilhada tem. O problema é com uma igreja que banaliza a graça. Uma igreja que brinca com a santidade, nega, resiste aos processos de cura interior e libertação e nunca chega ao amadurecimento. Essa palavra, a maturidade, em Romanos 8 é huios, filhos de Deus maduros, que é diferente de filhos de Deus bebês, tekon, João capítulo 1, versículo 12. Mas existem outros conceitos no hebraico de maturidade que está ligado a telecos, teleos, está ligado a um velejador que aprendeu a velejar
E ele agora se sente seguro para pegar o seu barquinho sozinho, ir no alto mar. Se tiver lá um fenômeno de trovoada, de tempestade, ele consegue velejar e retornar em segurança para a sua base, para a sua casa, para o seu porto, entende? Esse é o conceito de maturidade bíblica. É você não precisar de 3 músicas rápidas e 2 músicas lentas e uma liturgia de culto com efeitos visuais para crer. Se você tiver um culto com uma ordem litúrgica, com efeitos especiais, com telão, com data show, glória a Deus. Não estou dizendo que isso é errado. Glória a Deus que a gente está fazendo a obra de Deus com o que há de melhor em excelência e em tecnologia. Mas assim, eu precisar de um ambiente emotivo para crer, e eu crer em qualquer lugar que Jesus me botar para velejar o meu barquinho sozinho, é a diferença entre o crente maduro e o crente imaturo. É a diferença entre quem deve se aventurar a impor as mãos para expulsar demônios dos outros e quem não deve expor as mãos e expulsar demônios dos outros, porque nunca passou por cura interior e libertação. Não estou dizendo que todos os ministros do Remir são santos em estado de pré-arrebatamento e que eles não olham para a bunda da vizinha no metrô, no ônibus ou no shopping center. Estou dizendo que são pessoas que aprenderam as suas fraquezas, as suas limitações, estão num relacionamento pastoral de confissão uns aos outros das vossas culpas e que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 5, 6, de alguma forma já se cumpriu na vida deles. Aquilo que eu já fui testado, tentado, resisti à tentação e fui vencer aquela visitação demoníaca de provação, de tentação, de vontade de praticar o mal na minha mente, me deu uma autoridade sobre aquele demônio ou aquela categoria de demônios específicos. Deixa eu aproveitar aqui, até para fazer essa pergunta agora, vamos ver aqui. Ok. Essa questão dessa imaturidade ou um amadurecimento, talvez imaturidade é aquele que já deveria ter alcançado a maturidade e não é. E pelo tempo resiste. Exatamente. O outro então, não. Esse o é outro está no processo porque recebeu a Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás. Perfeito. Há alguma correlação com um termo que a gente tem ouvido muito falar de poucos anos para cá, com a inteligência emocional? Há uma certa correlação? Isso corresponde? Ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é bem diferente? Quando eu era luterano, eu comecei a orar em línguas. Então eu era apaixonado por ler e rabiscar 1 Coríntios capítulo 12 na minha Bíblia. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, curar enfermos, sinais, prodígios, orar em línguas, interpretar línguas e profetizar. Aí algum irmão bem intencionado da teologia de reforma protestante, crítico ao nosso movimento carismático, chega e diz assim: irmão, você também tem que ler Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, 9 manifestações do fruto do Espírito. E aí parece que esse discurso é assim, inteligência emocional, psicologia, e parece então que a Bíblia é um livro que para quem é fleumático e quem é melancólico é mais fácil desenvolver Gálatas 5:22. E aí parece que o Evangelho e o Novo Testamento, nessa perspectiva, dessa construção teológica, para quem é sanguíneo e colérico, é 1 Coríntios capítulo 12. E tu fica com essa coisa meio que mal digerida no teu espírito, meio que assim, você não sabe se vomita, você não sabe se engole, se é isso mesmo, se está errado, por décadas. Está embrulhado. Fica embrulhado, fica uma refeição mal digerida na sua teologia. Certo. E aí você não entende. Então parece que amadurecer espiritualmente é desenvolver ferramentas de inteligência emocional. Também, como um subproduto. Mas não é isso. Você pode ter todas as ferramentas de inteligência emocional, você pode ser um coaching, você pode ser um palestrante bem sucedido, e no entanto, quando você está sozinho no hotel, você tem um surto demoníaco e contrata uma criança de 9 anos de idade para fazer sexo oral em você. Uau.
Uau. Tá entendendo o que é demônio, o que é Sim. espírito mal resolvido, com o que é moralmente ético, moralmente adestrado pela psicologia? Deixa eu te dizer que existem cantores gospel nos ouvindo agora, pregadores famosos, os gideões missionários da última hora, que resistiram à teologia de cura interior e libertação, porque algum imbecil enfeitiçou a mente deles dizendo que somente 2 Coríntios 5,17 é suficiente, tudo se fez novo e não precisa de mais nada. E eles são vítimas dessa proposta teológica, dessa pedagogia mal resolvida, de uma teologia que fracassou no passado, que gera pessoas que creem em Deus e gera pessoas que experimentam milagres de Deus. No entanto, morrem todos sepultados nos 40 anos de círculo do deserto. Poucos deles atravessam o Jordão e entram na dispensação e na manifestação apostólica profética da terra prometida de Canaã. Uau. Falam de Deus, falam de milagres, mas, no entanto, muitos desses ministros de grandes auditórios são eloquentes em mudar o tom da postação da voz do locutor de rádio, induzir e manipular emocionalmente, mas quando estão sozinhos, com a cantora da vigília, adulteram. Uau. Com a cantora do culto, se prostituem. Para não falar de outras coisas como o uso de drogas, uísque pesado e tanto assim. E aí você diz, esse cara é do diabo. Não, esse cara não é do diabo. O novo nascimento desse pregador malandro, safado e mal fundamentado na palavra de Deus é genuíno. Ele realmente nasceu de novo. Ele realmente é apaixonado por Jesus. Ele realmente teve a experiência de soterologia correta. Ele só tem uma eclesiologia neurótica, nunca teve uma experiência profunda com a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e nunca passou por um tratamento de cura interior e libertação, porque como ele era eloquente, como as faculdades e habilidades da alma dele se destacavam em oratória, em liderança, em iniciativa dos demais, logo botaram ele para presidir. Uma geração bem intencionada, que botou milhares e milhares de neófitos para presidir convenções de 50 ou 200 igrejas. Eu quero te dizer, meu irmão, por mais que você seja poderoso, rico, financeiramente forte, talvez tenha um orçamento maior do que o do meu ministério, e mais templos, mais tijolos, você precisa vir ao nosso encontro e se inscrever para a cura interior e libertação. Se você entende que não é através da instrumentalidade do pastor Ezequias, do apóstolo Casas, do Gelson Becker, com a escola de ativação profética, com o Remir Summer, procure alguém que você entenda. Você não quer fazer isso no seu perímetro geográfico porque acha que depois as pessoas vão saber e vão te manipular, ou vão roubar a tua igreja, ou vão roubar a tua membresia. Enfim, vá para o Afeganistão, vá para a Tailândia, vá para a Coreia do Sul, mas procure ajuda. Tem uma hora que você tem que cansar do teatro de Jesus e expor a jurisprudência das trevas, coisas que te perturbam, que te perseguem ciclicamente na jurisprudência do poder eclesiástico, do autoritarismo institucional que ninguém te questiona. Mas diante de Deus você é um Icabote. Foi-se a glória. E já foi um portador da glória 20, 30 anos atrás, quando começou com o Ministério de Milagres. Uau. Na pergunta dele, ele falou ali sobre a maturidade, né, e a questão emocional. Eu vejo que lá uma das características, né, do fruto do Espírito é ali o domínio próprio, né? É isso? Sim. O domínio próprio, ele nada mais é do que o que eles falam hoje de inteligência emocional. O domínio próprio é você ter o equilíbrio, né, que os orientais tanto buscam e pregam. O equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É você saber dosar essa questão, né? Poxa, o quanto eu estou fora da palavra, o quanto eu estou muito xiita na palavra, sabe? Eu estou radicalizando na palavra e os dois extremos, né, não leva a lugar nenhum. E quando a pessoa ela acha que tem tudo, e esse é um dos problemas, né, do evangelho no Brasil, né, as igrejas acham que tem tudo, elas acreditam que elas têm todas as respostas para as pessoas, ou ainda, né, todas as ferramentas para serem utilizadas, né, na construção, sabe, para o que o povo possa caminhar em Deus. E não é verdade. O pastor Carlos sempre diz, né, olha, aquela igreja ali, ela é excelente em tal área, nós não temos tal competência. Glória a Deus porque o Senhor plantou essa igreja, esse povo na nossa cidade. Exatamente. Eu poder celebrar, eu poder me alegrar com a unção do outro. Com certeza. Entendeu? O que é uma igreja local? É uma construtora de egrégorias.
é uma construtora de atmosferas do céu, que eles se conectam e manifestam entre os homens na terra. Exato. E conforme a tradição teológica e a história e a impartição de espírito de Deus pela instrumentalidade do líder fundador, muda as egrégorias, muda as ênfases. Por que a atmosfera de uma Deus é amor é de profecia e de revelação? Muito forte na cura, mas eles não falam muito de prosperidade, muito menos de teologia de reforma sobre a graça. Não estou dizendo que é do diabo, estou dizendo que a ênfase que eles dão está ligado com uma impartição de Espírito Santo de Deus nos líderes fundadores, que gerou uma sucessão de líderes até os dias de hoje. Tem como mudar? Tem. Escolas de ativação profética ensinam a denominação a discernir o que são, o que tem, os pontos fortes, os pontos fracos, e a trabalhar a pluralidade da manifestação dos 5 ministérios de Efésios 4. O que é uma atmosfera? Uma egrégora presbiteriana, metodista, anglicana, congregacional, luterana. É uma ênfase na sucessão de impartição de espírito que eles receberam de Deus pela instrumentalidade dos seus líderes fundadores. Profundos no ensino, profundos na palavra, apaixonados pelo ministério da palavra de Deus, tímidos, mais distantes dos ministérios proféticos de língua e interpretação de língua. Não que não haja esses fenômenos entre eles. Conheço gente séria que está entre todas as máquinas administrativas eclesiásticas. Minha esposa era episcopal anglicana. Pobrezinha me conheceu, não resistiu, irmão. Se apaixonou por mim. Casou e fizemos 3 filhos. Modéstia à parte. E persiste, né? Esse DNA segue essa identidade. Segue essa impartição de espírito. Sim. Agora, se você se fecha nesse gueto, nesse grupo, e resiste aos outros, e não se relaciona com a vida do sangue ressurreto de Jesus no corpo de Cristo, então você tem uma unção, uma equipe angelical dada por Deus para gerar uma egrégora e uma sucessão de impartição de espíritos da sua denominação, da sua identidade local. Mas você agora está no processo de gangrena, autofagia, porque você rejeita a comunhão, a unidade do corpo de Cristo com a unção que Deus está dando para esta geração em toda a cristandade no planeta Terra. Ferramentas angelicais para esta geração e para esse momento político, econômico, espiritual da nação brasileira não são dadas para uma igreja local. São dados para o corpo de Cristo. Ou a igreja local supera o orgulho, a arrogância, o medo de perder dizimistas, os traumas do passado, e passa a se relacionar em amor, em unidade com o corpo de Cristo, então o processo de autofagia daquela denominação, daquela instituição, daquela logomarca, começa agora a ser revertido. E o sangue do corpo de Cristo ressurreto em toda a cristandade nessa geração começa a circular naquele pedacinho do corpo que estava amarrado com fio de nylon ali, em processo de gangrena, em processo de má cicatrização de feridas. Pense você numa igreja universal como a do Reino de Deus, liderada pelo bispo Edir Macedo. Eles têm uma egrégora deles, eles têm uma ênfase deles. É o mesmo Deus que você adora, que eles adoram. As práticas, as ênfases são diferentes. Talvez você se sinta desconfortável com elas, mas eles têm uma egrégora e eles têm uma atmosfera com um entendimento específico, uma ênfase específica e uma repetição litúrgica específica para exorcizar na sexta-feira à noite e prosperar no domingo de manhã. E acabou. Você comparar ele, que é parente por casamento de irmãs, com o R.R. Soares, Internacional da Graça, você vai ver que o Internacional da Graça já tem uma ênfase de milagres criativos. Desaparece caroço, já tem uma teologia de cura muito mais elaborada, muito mais sofisticada do que os irmãos da Universal. Também fala de prosperidade, também fala de libertação e exorcismo, com menos ênfase, com menos intensidade do que a sessão do descarrego de sexta-feira à noite da Universal. Exato. Ambos são de Deus. Ambos têm práticas litúrgicas que eu me sinto desconfortável com elas. Eu realmente não consigo me enxergar na porta da igreja entregando uma rosa ungida para tirar a energia ruim da sua casa. Mas nem um lencinho abençoado. Olha, irmão, o lencinho suado de Paulo, eu acho que era porque ele trabalhava na tapeçaria, fazendo tapetes, e não porque ele distribuía no púlpito sexta-feira à noite. Mas eu entendo que Deus usa a instrumentalidade e opera neles e através deles. Eu acho que você não pode jogar fora uma tradição de mais de 120 anos das escolas das Assembleias de Deus, que é o maior movimento evangelístico do planeta Terra. Com certeza. Você é um presbiteriano, você é um batista, você é um luterano, você é da Mundial do Poder de Deus, você pode achar muitos defeitos na Assembleia de Deus, mas não deve falá-los.
Agora você não pode deixar de reconhecer que a Assembleia de Deus evangeliza aonde ninguém consegue manter uma congregação porque matemática, financeira e numericamente não é autossustentável. Mas as Assembleias de Deus estão lá. Porque muitas igrejas agora, dos últimos 20, 30 anos, se o bairro for bom, se a arrecadação for suficiente, se economicamente for autossustentável, eles continuam evangelizando a comunidade. Se não, eles fecham e vão embora. Pergunta para os nossos irmãos da Renascer em Cristo, da Sara Nossa Terra, da Comunidade Cristã de Goiânia, mais recentemente aí da Bola de Neve e tantas outras, se eles estão no meio do canavial, no interior de Pernambuco, com uma igreja evangelizando nos últimos 100 anos. Nem 100 anos de história eles não possuem. Então eu entendo que cada igreja recebe de Deus um código, uma ênfase, que está diretamente ligada com a impartição, com a transferência de unção dos líderes fundadores. Isso vai gerar uma convicção, vai gerar uma liturgia, uma repetição, isso vai construir uma egrégora específica dessas igrejas, com equipes de anjos designados por Deus especificamente para esses ministérios. Até para a gente entender essa colocação, a gente passa a compreender de que, ainda que algumas denominações tratem outras, né, ministerialmente falando, alguns irmãos é aqueles que estão debaixo da mesma placa de um CNPJ matriz ou filial. E tratam, às vezes, os demais como primos, né? Primos, eu gostaria próximos. de ter a oportunidade de atropelar esse líder com uma Kombi enferrujada, cheia de corintiano dentro. Mas Jesus não me leva a sério, ele não me dá essa oportunidade. Então nós temos que perdoar, amar e nos relacionar em amor. Não, exatamente. Então, o que a gente pode ver e perceber é que, assim como quando a gente olha para as forças, nós temos aí artilharia, infantaria, tem engenharia. Da mesma forma, a gente pode ver essas egrégoras, essas ações, exatamente, na pregação do Evangelho. A gente pode até ter como especialidades, né, talvez pontos que foram mais trabalhados, mais forte de um grupo do que do outro, em relação ao outro, né? Porque quem é que pode dizer que não precisa da cura ou não precisa da libertação ou ignorar o evangelismo e a salvação, né? Ninguém pode dizer que um movimento como Onda Dura, Bola de Neve ou qualquer outra ou igreja recente, né, que os críticos apologetas dizem, essas igrejas que pintam de preto, essas igrejas pretas, não sei o quê. Gente, ninguém tem um código e uma unção e um entendimento bíblico com ferramentas para evangelizar o milênio com mais eficácia, com mais eficiência do que esses caras. Até porque no princípio da comunicação, parte-se não apenas daquilo que eu quero falar, mas é me preocupar em como se a pessoa lá está entendendo, né? Com que a pessoa de fato compreenda a mensagem que eu quero passar. Perfeito. Falar na linguagem que ele entende e não falar na linguagem da tradição teológica do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Exatamente, porque a gente não pode ser sisudo. Aí alguém pergunta, mas gente, o que é sisudo? Não, porque o esquife, gente, quem é que entende o que é esquife? O importante é você entender que a igreja de hoje tem um grande desafio: se relacionar em amor, se relacionar em unidade, com os diversos segmentos, para que o sangue ressurreto do corpo de Cristo circule em todas essas egrégorias, em todas essas identidades denominacionais. Ao contrário do Whitney Lee, que diz que se a tua igreja local tiver um nome, uma placa, uma denominação, então ela é do diabo, ela é da Babilônia, porque a igreja local sem nome é a única espiritual e correta. Eu acho que você pode ter uma identidade denominacional. Batista, Metodista, Assembleia, Quadrangular, Brasil para Cristo, tantos nomes assim. Você só não pode fazer disso um bezerro de ouro e dançar pelado, idolatrando essa identidade denominacional como se ela fosse mais importante do que o amor fraternal em Cristo Jesus para com os que fazem parte de uma igreja cuja liturgia de culto é diferente da sua. Por exemplo, os nossos irmãos da congregação cristã, a igreja do véu, homem para a esquerda, homem para a direita. Eu vejo Deus em tudo, vejo coisas erradas da liderança humana em todo o tempo e eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu dou ênfase no que nos une e celebro os elementos que nos unem pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pelo espírito de unidade, ou eu dou ênfase em falar mal um do outro e defender que a minha é a única verdadeira, eu sou o melhor e os outros são todos errados.
Então isso é mais uma questão de índole, de caráter, de quem te formou como líder, e hoje você é o pastor de uma grande convenção, de uma grande denominação. Medo e insegurança mal resolvido, ou convicção e fé em Cristo Jesus. Se você celebrar o que o outro tem de unção e não ter que achar defeito o tempo todo. Não estou dizendo que não temos que ter apologetas, só que eu não decidi ser filho de Apolo, eu decidi ser filho de Deus. Eu sou Uios, filho de Deus maduro. Eu renunciei e rejeitei a influência cósmica de Apolo, a divindade grega do Aerópago, e eu não sou um apologeta do Evangelho, até porque não existe 6 ministérios descritos em Efésios capítulo 4. Diz que ele, Jesus, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro e deu apenas 5 ministérios para o corpo e para a igreja de Cristo. Uns para pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos. Ele não deu um 6º ministério enxertado pela igreja influenciada pelo pensamento helenista grego, pós-reforma iluminista, o ministério de apologeta para defender a sã doutrina. Se você é um neurótico da religião, abandona esse feitiço de Apolo agora e volta para o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra, o evangelho não precisa de defesa, por si só ele se defende. Só se ele fosse uma fábula, uma mentira, precisando que alguém fizesse uma palafita para defender ele. Exatamente. Ele é poderoso em si para gerar vida e gerar morte. Com certeza. E quanto à questão das denominações, se pensarmos que existe uma igreja, e quando eu exponho o meu irmão, eu estou expondo a igreja, a noiva. Uau. Na verdade, eu estou indo contra a noiva do Cordeiro, porque a noiva são todos nós, a igreja é única, é uma igreja que está em Joinville. Deixa eu aproveitar agora, eu já ouvi alguns embates aí, inclusive nas mídias. Quem é igreja? O que é igreja? Porque eu já vi gente falando aos 4 ventos que ele, CNPJ, é igreja. Ele CPF, como individual. CPF, isso, o individual. Não. Fazer igreja, eu preciso de estarmos reunidos. 2 ou 3 somos igreja. Eu sozinho sou o templo do Espírito Santo, templo, parede, do Espírito Santo. Certo. Agora, igreja, a palavra igreja vem de eclésia. Eclésia significa reunião, senado, ou seja, estar juntos. Então, fazer igreja, ser igreja, não é uma pessoa. Se a pessoa está em casa, sozinho lá, vendo o YouTube e dizendo que ele é a igreja, isso é mentira. A igreja é um corpo. É um corpo. O corpo é a igreja. O organismo. Não existe um membro desconexo do corpo que ele é corpo. A partir dali, ele é um membro amputado. Eu entendo que o conceito hebraico de igreja foi arrancado do pensamento histórico, ao ponto dos pentecostais dizerem que não existe igreja no Antigo Testamento. Eu particularmente desconstruo essas ideias. No hebraico, o conceito mais próximo que nós temos de igreja é kahal. No grego do Novo Testamento, o conceito que nós temos da palavra igreja é eclesia, os chamados para fora, que numa ênfase prosélica de evangelismo e de crescimento é muito eloquentemente ensinado. Kahal é a ideia da reunião familiar. É o pai, é o ancião, é o avô, é a unidade matriarcal ao redor da mesa, em círculo, comendo, orando e falando dos preceitos de Deus, seja com pergaminho histórico ou seja com apenas tradições orais de fábulas e de histórias que se repetiam, de lições morais, mas essa reunião familiar. Os dois são igrejas. Tanto o kahal do hebraico no Antigo Testamento, quanto o eclésia, ou eclesia do Novo Testamento. É possível ser igreja sem templo? Aí eu vou dizer, tá cheio de cristãos no Marrocos se reunindo sem templo público, tá cheio de cristãos na Indonésia cultuando a Deus sem templo público.
Então, nós, na pós-modernidade, temos um defeito grave, que é o de confundir o conceito de templo, o qual é santo, o qual é consagrado, o qual é separado. O salmista fala sobre a unção do templo. A atmosfera, a egrégora, adorar a Deus no templo quebra influências cósmicas demoníacas sobre a sua glândula coronária. Fenômenos que não vão acontecer se você estiver adorando sozinho, pelado, no box do chuveiro, tomando banho na sua casa. Ah, mas Deus me ouve. Claro que Deus te ouve. O fato de Deus te ouvir é um argumento manco, preguiçoso, presunçoso de um cara amargurado, ferido, que está resistindo à maturidade do corpo. De ser João, tratado, capítulo 17, versículo 21, diz: para que todos sejam um. Pai, assim como tu está em mim, eu estou em ti. Porque se nós tivermos esse coeficiente de maturidade, o mundo acreditará que tu nos enviaste. O mundo não crê que a igreja foi comissionada porque falta nos embriagar numa atmosfera de unidade. Respeitando as diferenças, tendo-se a inteligência crítica de não fazer isso, não fazer aquilo, não concordar com todas as práticas institucionais ou denominacionais, mas eu nunca vi assim pedófilo falando mal de pedófilo na televisão. Eu nunca vi assim padres falando mal de padres na televisão. Eu tenho certeza que eles falam mal um do outro, mas eu nunca vi isso assim exposto na vitrine. No entanto, eu vejo gente com programa de televisão milionário, caro de pagar, falando mal dos outros e ferindo a igreja, ferindo o corpo de Cristo, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com a teologia de noiva, né? Eu particularmente tenho uma resistência muito grande a isso. Acho que há uma neurose dispensacionalista de igreja. Quando eu leio lá no final do livro de Apocalipse, eu entendo que a noiva, a esposa, é a nova Jerusalém que vem dos céus. Ela é a noiva, né? Igreja é igreja, e igreja local tem que se relacionar com a teologia e a analogia que o apóstolo Paulo faz de que somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, e esse corpo está doente, esse corpo está saudável. E esse corpo está com gangrena, esse corpo está cicatrizando. E entendo, então, a multiforme graça e diversas linguagens do Evangelho, porque o nosso ministério, Escola de Ativação Profética, embora eu tenha um pastor para quem eu preste contas, o pastor Antônio Silva, em São Paulo, ele é um ministério para o corpo de Cristo. Então é óbvio que eu vou atender, ministrar em diversos grupos de pensamentos teológicos que nem sempre eu estou concordando com toda a teologia ou prática de quem está me recebendo. De correntes diferentes. Estou indo lá numa ferramenta para-eclesiástica para o corpo de Cristo. Diferente de uma rotina de igreja local, onde o cara tem uma identidade e uma logomarca, uma ênfase, e na imaturidade da alma ele acaba querendo valorizar a empadinha dele e desvalorizar o palmito do seu vizinho. Isso eu acho que a geração Boomer, Baby Boomer, geração X tolerou. A geração milênio não tolera isso. A geração milênio já veio do céu, assim, com um ciricutico no cérebro, que essas coisas eles não toleram. Não, mas é interessante que talvez seja a geração que mais cobra essa unidade. Exatamente, porque no discurso é o que a gente percebe. Não, gente, é mais amor, é mais democracia. E aí, mas isso só vale quando é para defender o ponto de vista e a opinião deles. Agora, quando entra no divergente, a gente acaba percebendo justamente o oposto. O amor se transforma em ódio, em raiva, em ira, em rancor. A democracia já... Não. Esquece isso. Isso daí é discurso golpista. Isso aí é religioso, isso é religião. Exatamente. Fabiana, a democracia nem é um princípio aplicável. Se você for, não se aplica a democracia dentro da gestão de igreja. É coisa de grego. É um pensamento grego, um pensamento para contradizer a teocracia, que é o que Deus quer. Não deixa de ser uma forma também de combater as verdades absolutas e universais, vocês concordam? Com certeza. Nesse sentido, né? Não, mas olha, o a maioria Paulo, entende que... Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, escolhe homens e unge eles a presbítero. Escolhe homens e unge eles a pastores. Escolhe homens e põe eles como os líderes para presidir nas congregações. A palavra do apóstolo Paulo é
escolhe. Algumas instituições disseram, vamos eleger democraticamente. Parece que é uma coisa tão sutil, tão elegante, mas isso deu tanto pepino na época da luterana, quando estávamos vivendo uma reforma carismática, ao ponto de ter que fazer uma assembleia extraordinária e deliberar 50% mais um dos votos se era possível o pastor trocar a lâmpada ou não era possível e ele não era autorizado a fazer a troca da lâmpada. Parece do ponto de vista administrativo a solução, né? Porque você tem ali a maioria, é a vontade da maioria. Só que a vontade da maioria não quer dizer que é a vontade de Deus. Não, exatamente. É a tal da a Vox Dei Populi, né? A voz de Deus é a voz de Deus não é a voz do povo, a voz do povo não é a voz de Deus. Não é. Se fosse assim, Jesus não seria daquele jeito que foi, porque o povo ali queria a morte, mas, cara, se você pensar assim, aquilo ali foi uma democracia? Olha, eu vou te dar um exemplo bíblico. Olha, isso dá pano para mais uma semana de programa, eu vou te dar um exemplo bíblico de quanto perigoso isso é, tá? No Novo Testamento. Por quê? Porque a Grécia tem esse pressuposto de que a voz de Deus é a voz do povo, tá? Em Atos, capítulo 19, Paulo está evangelizando Éfeso e está tendo resistência de um cara chamado Demétrio, que há muito tempo ganha dinheiro vendendo nichos de Diana. E tem uma reunião polêmica na praça. E Demétrio diz no verso 27 de Atos 19, não somente há perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana dos Efésios seja reduzido a nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia venera, idolatra, cultua. Ouvindo, encheram-se de grande ira e clamaram, dizendo, grande é Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo de viagem. Querendo Paulo apresentar-se no teatro para dar satisfação ao povo, não lhe permitiram que falasse os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram para que não se apresentasse, não comparecesse publicamente ao teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outra de outra, porque o ajuntamento era confuso, e mais, a maior parte deles nem sabia o certo porque estavam ali gritando, grande é Diana dos Efésios. Então tiraram Alexandre, o latoeiro, que mais tarde vai trair a Paulo. Esse episódio aqui dá uma influência cósmica, demoníaca, na glândula coronária da mente de Alexandre Latoeiro, que mais tarde vai ser o maior espinho na carne do ministério do apostolado de Paulo. Impelindo os judeus diante, Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão ao povo disso. Mas quando conheceram que ele era judeu, todos unânimes levantaram sua voz, clamando por espaço de 2 horas. Grande é Diana dos Efésios. Uau! A voz de Deus é a voz do povo, uma ova. A influência cósmica demoníaca na glândula coronária, manipulando a opinião da maioria das pessoas, seja pela democracia, seja pela mídia, seja pelo YouTube, pelo Facebook, seja pela formação de opinião por teólogos corruptos, pervertidos, financiados por movimentos políticos de cores estranhas, esquisitas, anti e críticos à nossa cultura judaica cristã e valores tradicionais, morais do Ocidente. Você tem que ser um pouquinho inteligente para entender que o povo, a multidão, os sobreviventes da fé, as massas que frequentam as igrejas, sejam elas católicas, evangélicas, matrizes africanas ou kardecistas, essas massas que não mergulharam na profundidade de uma escola de ativação profética, que não mergulharam na profundidade da palavra de Deus, essas massas sempre vão ser levadas por sussurros de pregadores que querem ter a hegemonia do discurso para formar opinião entre os evangélicos sábado de manhã. E exatamente porque você é um pombo, você come o alimento do evangelho e depois dança. Porque pombo come e dança. Se você fosse uma águia, você comeria e voaria acima das densas trevas e opressão demoníaca que estão sobre a sua cidade. Uau, gente, conversando aqui com o apóstolo Gelson Becker, falando sobre libertação e cura, na conversa aqui com a gente também o pastor Ezequias Anacleto, né, do Ministério da Escola Remissão em Joinville.
E pra gente fechar aqui hoje, porque na verdade eu tô até com medo de fazer essa pergunta, porque aqui dá outro programa, e aí eu sei que logo mais nós teremos a abertura do seminário, né, de ativação profética, o Remir Summer 2023, mas nem que a gente faça de uma forma um pouco mais sucinta hoje, para fazer o fechamento, e aí a gente tem desdobramento, se a agenda permitir, né, quem sabe amanhã e até no sábado a gente grave ou faça ao vivo, enfim. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Fritz? A gente volta aqui com um free stick amanhã e come um pouco de leberwurst, faz agora mais uma reunião com mais perguntas e respostas. Ok, vamos lá então. A questão é a seguinte: libertação é uma visão neopentecostal ou apostólica? Nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Libertação que Jesus manifestou na Palestina com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Você quer chamar isso de judaico messiânico do primeiro século, você quer chamar isso de apostólico, profético. Os protestantes têm medo do assunto, no entanto, Deus opera entre eles, se manifesta entre eles, e numa estatística matemática e numérica inferior, esses fenômenos também acontecem entre eles. Os católicos lutaram e pregaram contra isso nos anos 80, nos anos 90, porque era ferramenta de proselitismo da Universal do Reino de Deus. Agora se renderam a isso fazendo cursos e reuniões de exorcismo coletivo. Uau. Dizem que a Cúria de Curitiba é uma das autorizadas no Brasil a fazer curso de exorcista homologado e certificado pelo Vaticano. Então, assim, isso é um fenômeno que acontece. Mas no caso da pergunta, a identidade denominacional, o movimento teológico vai ter uma maior ou menor estatística de ênfase a isso. Quem a essa abraça prática. A ideia Não, eu acho que o movimento pentecostal abraçou de uma forma manca, caolha, porque o erro exegético hermenêutico de 2 Coríntios 5,17, dizendo que tudo se fez novo, eu não preciso renunciar a vínculos, quebrar pactos, queimar objetos da feitiçaria, do ocultismo, roupas, entendeu? Então ficou meio que com medo, por mais que ele leia que em Atos dos Apóstolos foi feita uma grande reunião com livros de magia, feitiçaria, amuletos, e Paulo tacou fogo em tudo. Então o movimento pentecostal ele começou a ciscar e ele não fez uma aplicação prática completa disso. O neopentecostalismo deu muita ênfase nisso porque o neopentecostalismo começou a misturar princípios de física quântica, como por exemplo a oração do copo d'água, a substancialização da fé em símbolos, em objetos, e virou até um extremo, na minha opinião, perigoso, na minha opinião deselegante, dos amuletos, né? Chega uma hora que o cara já não sabe mais se a fé dele está fundamentada na palavra de Deus ou no amuleto, embora eu entenda e eu compreendo numa perspectiva bíblica e física quântica a substancialização da fé em coisas ou em objetos. Jesus é o pioneiro dessa heresia. Vai xingar a mãe de Jesus, cara. Vai escrever no blog de Jesus. Não torra a minha paciência. Jesus é um irresponsável, herético, que cuspiu no lodo, cuspiu no chão, fez o lodo e aplicou no olho do cego. Jesus é que esse negócio cheio de fé, cheio de anjo, cheio de comunhão com o Espírito Santo de Deus, substancializando lama no lodo e aplicando no olho. Agora, Jesus fez isso dentro de um princípio, dentro de uma interlinearidade, dentro de uma ética, dentro de uma moral. Quando eu vejo um cara nos dias de hoje vendendo vassoura, R$1.500 para tirar uma olhada da sua casa, eu sinto vontade, e o meu velho homem põe a perninha para fora do caixão, assim, de enforcar ele num pé de goiaba, de bater de cinta, de dar uma surra, de dar um soco, aleluia, glória a Deus. Mas aí é aquela questão do fruto do Espírito e dos dons do Espírito Santo que a gente tem que, né, orar e meditar e ligar pro Ezequias, assim, contar umas piadas pra gente dar uma distraída, dar um foco, senão a gente acaba radicalizando na nossa exegese, na nossa hermenêutica. O movimento apostólico profético, eu acho que ele veio para dar mais eficácia, eficiência na libertação, só isso, tá? Ele vai ver os erros, as imaturidades do pentecostal, ele vai ver a resistência, os argumentos, os sofismas teológicos dos protestantes, ele vai ver a ênfase dos neopentecostais e o uso exagerado de símbolos e de amuletos, e aí o movimento apostólico profético vai tentar dar uma equilibrada nisso. Tá cheio de abobrinha que usa o título apostólico, cuja teologia do caboclo é neopentecostal.
Entendeu? Uau, Isso que nós estamos conversando aqui, a tarde de hoje, é teologia apostólica profética, lá daquele DNA do movimento da manifestação dos filhos de Deus, dos filhos maduros da Califórnia. Aquilo ali é movimento apostólico, 1950. O que a gente vê muito hoje na televisão é um cara com uma estrutura teológica puramente neopentecostal, que cansou de usar o título de bispo e está usando o título de apóstolo. Mas a teologia dele não é apostólica, não é apostólica. A teologia dele é neopentecostal. E aí gera essa confusão na sociedade. Na sua carreira ministerial. O upgrade. Não, ele não pode ficar para trás do título, né? Promovido. Ele não entendeu que servir ao corpo no ofício apostólico não é um título, é uma função que, se tu tem essa função, tu tem que ter resultados, frutos dessa função. Você não pode ter frutos pastorais e dizer que é apóstolo. Você é apóstolo, você tem um ministério para o corpo de Cristo. Você só é apóstolo da tua denominação e não serve ao corpo de Cristo, você não é apóstolo, você é um pastor, você é um bispo. Exatamente. E tem uma questão que a gente bate na tecla, né? O apostólico, ele é a base da igreja, de Atos dos Apóstolos, que está os fundamentos dos apóstolos e profetas, não é isso? Então eu não acredito num apostolado se não tem o profético. Sim, o profético se manifesta, né, junto com o apostolado. Então, uma igreja que não tem estruturada o profético, não é profética, não aceita o profético, não pode ser apostólica. Temos muitas formas de desconstruir essa argumentação ferida, amargurada de irmãos preciosos em Cristo Jesus, quando eles dizem que são igrejas individualmente, não precisam da koinonia, do serviço sinérgico da Carral nem da Eclésia. Mas assim, um dos argumentos mais simples e óbvios nas Escrituras é que Jesus não mandou os 70 individualmente de em casa em casa. Jesus manda os 70 de 2 em 2, de casa em casa. Exatamente esse casamento entre o ofício apostólico e o ofício profético. Exatamente que é impossível ser igreja sozinho no CPF. Você só é igreja na comunhão. O testemunho de 2 ou 3 pessoas será dito como verdade. É um rascunho da lei mosaica. No Novo Testamento, Jesus ele reafirma isso. Jesus disse, olha, o que 2 ou 3 orarem concordando na terra será manifesto, ativo, liberado para o meu Pai que está nos céus. Então, por mais que a ordem de Melquisedeque seja superior à ordem de Levi, por mais que o rito de Arão e de Levi sejam superados pela ordem de Jesus, que é apóstolo, autor e consumador da nossa fé, segundo o ministério de Melquisedeque, não segundo o ministério de Arão ou de Moisés, isso não quer dizer que a vida em koinonia, em comunhão, em comunidade, em uma rotina de igreja local deva ser abandonada. Claro que muitos tentam bater esse pandeiro na ênfase de corrigir o erro de chamar o templo de tijolo de igreja. Igreja é um corpo espiritual, um corpo orgânico que pode ou não ter o templo. Mas se você vive numa cidade como Joinville e está recebendo um nível básico, primário, distante, mais real de impartição de espírito pelas ondas de rádio que estão alcançando você nessa nossa conversa hoje à tarde, imagina o nível de impartição e comunicação de vida, dons, ministério angelical, poder do Espírito Santo presente corporalmente no auditório, no altar da imposição de mãos de não unção com óleo sobre a sua cabeça, logo mais ali na comunidade evangélica Novo Amanhecer. Uau, gente, e assim a gente vai fechando então essa nossa conversa de hoje com o apóstolo Gelson Becker, também com o pastor Ezequias Anacleto. Já o meu muito obrigado. Pastor Ezequias, Remir Summer, abertura... às 20 horas. 20 horas, logo mais 20 horas. Daqui a pouquinho. Entrada franca. Entrada franca, ali na rua Irecê, número 300, Iririú, novo endereço. Isso é importante a gente até dar uma ênfase, porque já não está mais na rua São Paulo, né? Quem conhecia na época próxima ali a BKR, não. Agora está no Eixo Sul. Eixo Sul, lá na entrada da cidade, né? Pelo Eixo Sul. Uhum. Rua Irecê, número 300,
né? Ali é Iririú. E siga a placa. Ou coloca aí no Google, coloca no Waze. No Waze, no GPS ele vai jogar lá. É bem lugar bom, com um estacionamento amplo. Tá bom? Às 20 horas estaremos lá. Você é nosso convidado. Um ambiente ficou lindíssimo, aliás, né? O novo templo da Sena em Joinville, com uma infraestrutura maximizada, maravilhosa, com segurança. Os diáconos vão estar ali para recepcionar você, e a ministração da noite, né? Ou seja, a celebração começa a partir das 20. Quiser chegar um pouquinho antes para garantir quem gosta de escolher lugar, chega mais cedo, né? É verdade. Não adianta querer chegar às 8h30 e dizer, o meu lugar foi ocupado, querido. Eu prefiro sentar na frente, ali embaixo ali, né? Pra tá bem próximo, né? Esse é o meu jeito, né? Desde que eu aceitei Jesus, eu gosto de estar ali, sou fominha. Vamos para fechar aqui, tem algumas participações, eu gostaria até de ressaltar, inclusive nos nossos canais, né? Você que segue aí a Rede Vertical Oficial, Instagram, Twitter, Facebook, também o nosso canal no YouTube, formato videocast, live, e também em podcast. O Diego Cunha colocou, olha, eu já passei e a minha vida virou uma chave, né? E nesse semestre, inclusive a minha esposa vai participar do Remissão, né? É uma escola, é um ensino. A nossa família só agradece esse ministério maravilhoso, né? O pessoal, o Albras, Rio Grande do Norte, Alumínios, ligado com a gente. O Jorge Borges botou aqui, show. Indo longe. O Eliseu Lemos está aqui, conteúdo raiz. A Gisele Ló, inclusive, perguntou, olha, minha mãe está há dias com algumas manifestações estranhas. Devo levar ela nesse seminário? Mas ela fuma ainda, ela congrega numa determinada igreja da cidade, né? É aconselhável levar esse tipo de pessoa, ou só os perfeitos devem ir hoje? Não, essa resposta, ela é muito pragmática. A pessoa, ela tem que ter uma convicção em Deus, e ela vai se mover, as coisas vão acontecer. Não sou eu que vou abrir a chave da ciência e do conhecimento, ou fechar a chave de acesso à ciência e conhecimento para a pessoa. Eu entendo que todos aqueles que têm fome, sede, feridos, oprimidos, sobrecarregados, Jesus não despreza, Jesus abraça. Então nós temos que expressar esse amor e de alguma forma tentar incluir. Mas ela vai vomitar, mas ela vai passar mal, ela vai... Cara, tu quer corresponder à expectativa de religiosos que Deus já vomitou da sua presença, estão destituídos da sua glória, ou você quer tocar nas vestes de Jesus e ser curado? Você acha que aquela mulher do fluxo sanguíneo não desobedeceu a Torá para receber cura? Aqui eu abro um outro debate de 2 horas de teologia agora. Aquela que tocou a tzitzit, a orla. Porque as pontas, né? O fato dela tocar a orla, onde tinha pedaços de versículos bíblicos bordados, não quer dizer que ela não tocou numa multidão de pessoas, esbarrou numa multidão de pessoas para chegar até Jesus. E a lei levítica diz que a mulher, nos seus dias de fluxo de sangue, não pode tocar, porque se tocar, o homem tem que passar por um rito de purificação de 7 a 14 dias. Pelo mikvah, né? Ou seja, então entenda, essa mulher tinha uma convicção no seu espírito. Se você opera na lei da Torá, você está limitado à frequência eletromagnética de glória, luz e conhecimento da lei do Torá. Se você carrega e caminha na lei do Espírito e de vida, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o teu fator limitador nessa noite. Amém. Gente, e assim a gente vai chegando no final do programa. Apóstolo Gelson Becker, o nosso muito obrigado pela conversa de hoje, esse bate-papo aqui no Revista Vertical. Fica à vontade, as redes sociais, canais, site, as pessoas que desejarem aprofundar e saber um pouco mais aí da escola de ativação profética, contato com você, como é que funciona? Olha, eu quero dizer uma coisa para os ouvintes, tá? Não vale xingar a minha mãe.
xinga a mim. Minha mãe tem nada a ver com isso. Se você não gostou, se você não concorda, se você teologicamente, né, tem a influência cósmica de Apolo sobre a tua mente, tua glândula coronária, cara, eu te amo, seja feliz, né? Eu acho que lá no céu vai ter a rampinha do céu para os torcedores do Corinthians, tudo bom. Você não é obrigado a mergulhar nas águas profundas, talvez você só queira saber de água pelos joelhos, água pelos artelhos. Se vai xingar alguém, xinga o Becker, o Gelson, não vale xingar a minha mãe, que ela nem concorda com tudo que eu ensino, entendeu, cara? Mas assim, vamos estar juntos hoje à noite, vamos nos abraçar, vamos comer um home ops e orar e render o nosso espírito do Espírito do Senhor, porque nem só de palmito viverá o homem, mas também de toda a palavra que é ministrada, que é ensinada, que é estabelecida, seja por revelação, seja por ensino sistemático das Sagradas Escrituras. Essa atmosfera de amor, comunhão, oração, perdão, cara, você me tolera e me perdoa com a minha rabugentice, e eu tolero e perdoo você com a tua feiura. Tu acha que tu não é feio? Quer que eu revele pelo Espírito? Lá no céu a gente vai estar face a face, frente ao rosto de Jesus, plenamente desnudos. Hoje nós em parte vemos, em parte nós profetizamos, em parte nós discutimos teologia, mas haverá um momento em que face a face diante dele as nossas obras serão queimadas e purificadas pelo fogo. O que é ouro vai resplandecer, o que é palha, feno vai desaparecer. Exatamente. Cada um vai poder ter essa profunda convicção do que errou, do que acertou na sua construção, na sua manifestação bíblica, teológica, frutos espirituais, frutos ministeriais. Eu quero dizer que por ter essa conexão com o corpo de Cristo, com essa unidade na diversidade, eu quero te servir em amor durante esses 3 dias, 4 dias que eu vou estar aqui com o apóstolo Casas e o Ezequias. E depois, graças a Deus, eu vou me embora, vocês só vão me encontrar daqui uns 6 meses, 1 ano, entende? Sorte de vocês. Amém. Obrigado. Obrigado. Pastor Ezequias. Que bom. Fico feliz, né, por esse momento da gente falar um pouquinho desse tema que é o nosso chamado hoje, né? É o que Deus tem nos direcionado nesse tempo, e eu fico feliz por você ceder esse espaço. O meu amigo, né, o Gelson Beck, graças a Deus que o Senhor tem nesses anos tem dado fruto, não é verdade? Então nós conhecemos e vimos, né, os frutos através, né, desses anos. Glória a Deus por isso. E hoje à noite estaremos lá. Seja muito bem-vindo lá na nossa casa. A cena vai ser uma bênção. Um abraço. Amanhã nós vamos estar aqui de novo para mim trazer o meu fistick ou não? Como é que vai ser? Vamos, né? Por mim, só por vem mim, se ok. o povo entrar no canal aí para assistir. Pergunta para essa turma se eles vão assistir ou não. Vão compartilhar ou não vão compartilhar? Mande aí nos comentários quem vai estar amanhã com a gente, e aí a gente vai soltar depois nas redes sociais, ok? Eu quero aproveitar e agradecer, né, mais uma vez a presença, a participação e o compartilhar, né, realmente de abrir esse conteúdo e detalhe, é um conteúdo que você não encontra em qualquer lugar, não vai encontrar em qualquer canal, né? Por isso que estamos falando aqui da Escola de Ativação Profética do apóstolo Gelson Becker, né, que tem todo o seu conteúdo, uma série de módulos, todo montado e disponível e acessível em qualquer lugar do Brasil e do mundo que você estiver, pode acessar esse conteúdo, assim como também o Ministério Remissão, né, além dos cursos intensivos e extensivos, também tem conteúdos no seu canal, também no seu site, né? Se quem acessar tem, inclusive pode trocar informações, tem lá WhatsApp, matrículas para o remissão, inclusive está com matrículas abertas ainda. Estamos com as matrículas abertas agora, isso. Vai começar dia 9 de fevereiro. Vocês estão com aquela logística de hotel, hospedagem, alimentação, para poder ministrar manhã, tarde e noite, intensivão assim, né? Sim, sim. Então, aqui nós vamos estar na igreja só abrindo o cronograma do ano, mas ao longo do ano vai ter diversas ferramentas para servir líderes, pastores. A nossa principal ferramenta hoje de comunicar é o Instagram, né? Instagram a gente coloca lá e aí direciona para o site, mas lá é a principal hoje ferramenta. A principal plataforma, então, quem quiser é só acessar Remissão JLLE. Isso. Eu acho difícil de achar, tá? Quem é daqui acha fácil. Quem é de Joinville sabe a abreviação. Quem sabe abreviar Joinville acha. Quem não sabe abreviar Joinville apanha pro Se colocar Ministério Remissão
Instagram, aí o Google joga lá. Ok, joga lá. Não, beleza. Gente, assim a gente vai terminando o programa de hoje, agradecendo aqui a todos vocês que estiveram com a gente, né? O nosso muito obrigado, que o Papai do Céu abençoe você, sua casa, sua vida, sua família, né? Siga, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu like, né? Ou quem sabe o seu dislike, se você achou que o conteúdo foi meio atravessado na sua forma de compreensão. Né? A nossa intenção é gerar um conhecimento e um aprofundar da palavra de Deus. Eu não tenho aqui o porquê pedir desculpas, até porque a palavra não é minha, nós somos apenas o portador da palavra, né, apóstolo Gelson? Olha, vocês não esqueçam, lavem o pé e tomem leite com farinha. Daqui a pouco lá na cena, aguardo por vocês. Ok, gente, um abraço para você, muito obrigado, siga, compartilhe e a gente se vê no próximo Revista Vertical.